A graça e a paz. Graça e a paz do Senhor, amém? Por gentileza, junto comigo, fique de pé. Vamos fazer aqui menção de um texto bíblico para a nossa breve meditação essa noite. Livro do Gênesis, no capítulo de número 28. Gênesis 28, onde está o texto que tomaremos como base para a nossa meditação. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero ser muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo esta linda igreja. O pastor falou que é um dos templos mais bonitos, belos de Fortaleza, e de fato é uma linda igreja. Meu coração se alegra, minha alma se regozija no Senhor. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui essa noite, juntamente com cada um dos irmãos. Amém? Nós somos ali da Assembleia de Deus em Camboriú, Santa Catarina. Eu vim juntamente com a minha esposa. Nós moramos lá, eu resido em Camboriú, mas a minha família é aqui em Fortaleza. Vim visitar a família, os amigos, os parentes. E aí aprove a Deus usar o Davi, meu amigo, para que nessa noite pudéssemos estar aqui. Então, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar entre os irmãos. Deus abençoe Joel, amigo, companheiro. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Deus possa te prosperar de uma forma poderosa, especial, em tudo que tu coloque as mãos. Que Deus faça prosperar. Tá? Prazer, tá, mano? Deus abençoe. Pastor, a pastora, que Deus continue honrando, fortalecendo, ajudando vocês. E eu também quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Agradecer, né, irmão? Senão fica estreito, né? Não fica estreito depois do culto. A irmã Aline é uma bênção de Deus. Ela é do Goiás, eu sou aqui do Ceará. Deus nos uniu em um propósito, nos levou lá para Santa Catarina e já vai fazer 4 anos que estamos juntos, fazendo a obra, honrando o nome do Senhor. Deus tem sido bondoso conosco. Te amo, tá, meu bem? Deus abençoe. Amém. Vamos para o texto? Gênesis 28. Só os que localizaram digam amém. Vamos ler o verso 10. Vamos ler o verso de número 10. Gênesis 28, verso de número 10. Que diz assim: E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda porque o sol estava posto. Ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro e deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 15, Deus fala a Jacó: E eis que estou contigo, te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Olha o que Deus diz a Jacó: Eu não te deixarei enquanto não tiver concluído em ti, realizado em ti, aquilo que eu tenho falado. Amém? Tome seu assento, fique à vontade adorando o Senhor. Meus irmãos, nós temos a absoluta certeza que os irmãos conhecem bem esse texto, essa história, sobre esse momento em que Deus se revela a Jacó. Nós sabemos que Jacó, ele faz parte da classe dos patriarcas, ele compõe a era patriarcal, e uma grande promessa de Deus havia sobre a vida de Jacó, é que através dele e de sua semente, todas as nações da terra fossem abençoadas. É porque a promessa estava sobre Abraão, Isaque e também Jacó. Mas para que Deus pudesse cumprir
executar, realizar toda essa grande obra que havia sobre a pessoa de Jacó, Deus precisava trazer Jacó para um particular, para um relacionamento e também, por que não dizer, para uma transformação. No capítulo 32, no Vale de Jaboque, Jacó vai ter um encontro com Deus e naquele momento ele passa a ser Israel. A palavra Israel, na sua etimologia, significa príncipe de Deus ou governado por Deus. Então Jacó aponta para uma figura de alguém que faz o que quer, anda como quer, fala como quer, ele faz as suas próprias escolhas, mas o Jacó não. O Jacó, ou melhor, o Israel, é alguém que recebeu de Deus uma mudança, uma transformação. E agora a sua vida passa a ser totalmente redigida pelo Senhor para que de fato ele pudesse viver todas as promessas que Deus havia feito sobre ele. Mas para que essa transformação, Joel, acontecesse, Deus precisava lapidar Jacó, moldar Jacó, forjar o caráter de Jacó. E como nós lemos aqui no verso 10, a primeira coisa que Deus decide fazer para que essa mudança iniciasse é tirar Jacó, arrancar Jacó de Beceba, da casa de seu pai, e conduzi-lo em uma peregrinação em direção a Harã. Nesse texto nós podemos perceber que Jacó vai ser arrancado pelo próprio Deus, da sua zona de conforto, do seu lugar de descanso, da sua zona de segurança, longe de todos os parentes, de toda a sua família, e ele inicia ali com Deus uma peregrinação, uma caminhada em direção a Harã. E quando nós olhamos para esse fato, nós podemos perceber que de vez em quando Deus decide fazer da mesma forma com você, da mesma forma comigo. Deus nos tira da zona de conforto, da zona de descanso, do nosso lugar de segurança, talvez de lugares que a gente gosta e deseja estar. Mas de propósito, Deus nos afasta de algumas pessoas, nos tira de alguns lugares e faz na nossa vida talvez aquilo que a primeiro momento a gente não queria viver, a gente não queria passar. Mas é nesse processo em que Deus tira Jacó de Beceba que a obra na vida de Jacó inicia. Porque nessa peregrinação, nessa caminhada de Beceba em direção a Harã, é que Deus aparece para Jacó. É que Deus se manifesta para Jacó. Deus, ele faz questão de nos tirar de alguns lugares, mesmo que a gente goste de estar, ame estar, nos afasta de algumas pessoas, nos arranca de alguns ambientes. Talvez nosso coração está apegado ali, fixado ali, mas Deus nos tira dessa zona, deste lugar, desse ambiente, e nesse tirar de Deus, afastar de Deus, Ele nos convida para um momento de intimidade, de particular, de aprendizado, de transformação da parte de Deus sobre as nossas vidas. No deserto, ele está caminhando e Deus se manifesta a Jacó. Deus aparece a Jacó em um lugar de desconforto, em um lugar de cansaço, em um lugar de frio, em um lugar de perigo. É exatamente nesse lugar remoto, difícil, geograficamente complicado, que Deus faz questão de aparecer a Jacó. Deus faz questão de se manifestar a Jacó e se revelar para ele através de sua palavra. E qual é a palavra que Deus fala a Jacó? Jacó, eu não vou te deixar, eu não vou te largar, eu não vou soltar a tua mão antes que todas as minhas promessas se cumpram sobre a sua vida. É Deus dizendo a Jacó, tu vai caminhar, tu vai peregrinar, tu vai se afastar da casa do teu pai, tu vai sair da zona de conforto, mas o entendimento é que eu não vou te deixar sozinho, Jacó. Eu não vou soltar a tua mão. Vai ter momento que vai ficar difícil, complicado, cansativo, angustiante, mas se lembre que no meio do
o percurso, a minha mão vai estar segurando a tua mão. Você não vai desistir, Jacó. Você não vai parar, Jacó, até que as minhas promessas se cumpram sobre a sua vida. Então Jacó sai de Berseba em direção a Harã. Nessa peregrinação, ele se cansa. Eu acho interessante, pastor, porque nesse momento aqui do verso 10, verso 11, a situação que Jacó se encontra aponta exatamente para as nossas vidas em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa história. Perceba que ele está caminhando, peregrinando, indo em direção a Harã, mas o texto diz que o sol se pôs e a noite chegou. O sol se pôs e a noite chegou. Quando nós falamos de noite, no sentido de interpretação bíblica, exegese, a gente entende que noite aponta para a provação, para a dificuldade. Todas as vezes que você lê sobre noite na Bíblia, raramente essa palavra noite vai apontar para coisas boas. Lembra do salmista? O choro durará uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Em Atos capítulo 16, o texto diz que Paulo e Silas estavam presos, açoitados, amarrados pés e mãos, e por volta da meia-noite eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Eu poderia falar aqui aos irmãos vários versículos e referências que a noite aponta para situações de vale, adversidade, angústia. Lembra de Jesus na última ceia? Quando o apóstolo Paulo fala sobre a Santa Ceia, no texto célebre da ceia, Paulo diz que Jesus falou com as suas palavras, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então noite é momento de traição, dor, vale, dificuldade. Essa noite chegou para Jacó. Diz a Bíblia que o sol se pôs, a noite chegou e Jacó está cansado. Quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação, constantemente, pastora, nós estamos vivendo noites de angústias, de vales, de dificuldade, e alguns de nós, ou todos nós, cansamos nessa noite da provação, cansamos nessa noite da dificuldade, porque esse cansaço na caminhada, ele chega para todo mundo, ele chega para a liderança, ele chega para o obreiro, em algumas ocasiões ele chega para o pastor, para o missionário, para o evangelista, para o pregador. Se eu perguntasse aqui, ou pedisse para levantar a mão, quem em algum momento da sua caminhada se cansou, se abateu, se fadigou, talvez todos nós levantaríamos as mãos. Porque esse cansaço chega, mas o segredo aqui é como nós nos comportamos durante essa noite de dificuldade. Como nós nos comportamos durante essa noite de provação. Mais uma vez eu volto ao apóstolo Paulo. E olha o que o texto diz: por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos de louvores a Deus. Existem pessoas que quando a noite do vale chega, eles desanimam, se entristecem, param, desistem da caminhada, se afastam da presença do Senhor. Mas nessa noite a palavra que eu tenho ao teu coração: não desanime, não pense em voltar atrás. A noite da dificuldade faz parte, mas a manhã de alegria é promessa de Deus sobre a sua vida. É só uma fase, é só um momento, é só um vale, vai passar. Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que em vós há de ser revelada. O que Paulo está dizendo é que a provação de hoje, que o vale de hoje, que a dificuldade de hoje está nos preparando para a glória que irá se revelar na nossa vida no dia de amanhã. Eu preciso que você olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele, diga para ela: você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode desistir. Essa noite de
de dificuldade vai passar, esse deserto vai findar, essa tempestade vai acabar, e você vai cantar o hino da vitória. Assim diz o Senhor. Você crê nessa palavra? Então adore o nome dele que está nesse lugar. Jacó cansou, porque o cansaço faz parte. O cansaço chega. Ou não tem dias assim, Joel, que a gente acorda e fala, se eu pudesse, hoje eu nem olhava para a cara de ninguém. Acontece, faz parte. Aqui não tem super-homens, aqui não tem Mulher Maravilha. Todos nós atravessamos a fase do cansaço. E quando eu falo cansaço aqui, eu posso falar de vários tipos de cansaços. Ou em várias áreas da nossa vida que o cansaço nos atinge. O cansaço espiritual, a fadiga espiritual. Quando a gente já não tem mais força para orar, para buscar, para se humilhar, para consagrar, para descer. Alguns até perdem a força de vir até no culto no domingo à noite para celebrar Jesus. O cansaço físico, o cansaço mental, emocional, o cansaço psicológico. Se os irmãos meditarem bem, à luz da Bíblia Sagrada, o cansaço é uma ferramenta poderosa que o diabo sempre se utilizou para atingir o povo de Deus. Diz a Bíblia que Faraó tentou vencer os hebreus no Egito no cansaço. Ele aumentou, ele dobrou a carga horária dos hebreus no Egito, para que os hebreus cansassem e enfraquecessem. Mas a Bíblia diz que quanto mais Faraó oprimia o povo de Deus, mais o povo se fortalecia, mais o povo aumentava, mais a nação crescia, e a glória de Deus descia sobre o seu povo. Existe uma promessa de Deus no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O profeta disse, pois os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, mas subirão como águias. Levante as mãos, deixa eu profetizar algo de Deus para a sua vida. Nessa noite, através dessa palavra, eu ministro descanso de Deus para a tua alma. Eu ministro descanso de Deus para o teu coração. Nessa noite, Deus começa a renovar, Joel. Deus começa a levantar quem chegou caído. Deus começa a alegrar quem chegou abatido. Deus começa a trazer conforto para quem chegou aqui nessa noite cansado, porque a graça de Deus hoje te envolve e coloca você de pé. Assim diz o Senhor. A noite chega, ele cansa. Olhe bem para mim. A noite chega, ele cansa. Jacó está no deserto, sobre as ameaças e os perigos do deserto. Frio, cansaço, talvez sede, fome. E o texto diz que no momento em que Jacó mais precisava descansar, em um momento de descanso, o texto diz que ele se depara com algumas pedras. E eu acho interessante essa expressão quando o verso 11 diz que ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro. Olha que interessante isso. Quando Jacó mais precisava descansar, quando Jacó mais precisava de um momento de tranquilidade, diante do cenário que ele estava inserido e do momento que ele estava vivendo, quando tudo que ele precisava era de um travesseiro, diz a Bíblia que ele se deparou com uma pedra. E no lugar de descanso, eu costumo dizer que no lugar de descanso, Jacó se deparou com dores de cabeça. Coloca a cabeça numa pedra por alguns minutos, para você ver o que acontece. Vai doer, vai gerar desconforto, você não vai conseguir dormir,
Porque a dor que está sobre a sua cabeça vai gerar em você, ou melhor, a pedra que está sobre a sua cabeça, ela vai gerar em você dores. E quando eu olho para esse texto, pastora, eu acho interessante porque assim é a vida do cristão. Você já percebeu que são nos momentos que você mais precisa de um descanso que as pedras surgem, que as pedras aparecem? É naquele momento que você diz assim, ó, agora vai dar certo, agora vai fluir, agora eu vou chegar lá, a porta se abriu, o projeto está encaminhado. Quando você pensa que já está tudo dando certo, aí de repente as pedras aparecem. E quando você estava a ponto de cantar o hino da vitória, você se depara com alguns problemas, com algumas dificuldades. O que Jacó esperava era um cenário de descanso, mas o que ele encontra é um cenário de dores. Quando eu falo para esse cenário de dores, trazendo de uma forma em representação para a nossa vida, contextualizando, é quando nós estamos de fato precisando de um descanso de Deus, de um momento de alegria, de vitória. Quando a gente pensa, agora vai acontecer, vai fluir, vai dar certo. E parece que quanto mais a gente se esforça para que dê certo, parece que é aí que começa a dar errado. Parece que quando a gente para e diz assim, Joel, agora eu vou descansar. Aí de repente, sem ao menos a gente esperar, explode uma bomba, aparece um abacaxi para descascar, uma preocupação, um problema para resolver, dores de cabeça, aflições, angústias, dificuldades, quando o cenário que nós estamos vivendo ou inseridos, ele aponta para tudo aquilo que Deus falou, mas de forma contrária. Se você meditar sobre a vida de Marta e Maria, é algo que a gente questiona um pouco. Porque o texto diz que Jesus envia o mensageiro com uma mensagem. Qual é a mensagem? Fala para Marta, para Maria, que a enfermidade não é para a morte. Quando o mensageiro sai de Betânia, eu acredito que não dá tempo nem ele virar a esquina, o que acontece? O Lázaro morre. Agora, você já pensou como que ficou a mente de Marta nessa situação? Qual era a palavra profética? Não vai morrer. Qual era a promessa de Jesus? Não vai morrer. O que Jesus falou? Vai ser para a glória do meu Pai. Quando Lázaro morre, parece que Marta está vivendo tudo contrário àquilo que Jesus havia falado. Eu não sei você, eu já vivi e vivo situações, momentos em que o que nós estamos vivendo, eu e a minha esposa, é totalmente contrário àquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus prometeu. Jesus usa alguém, ou usa a palavra, ou usa um pastor, libera a palavra sobre a sua vida, libera a palavra sobre a minha vida, e parece que a gente sente um desejo, uma tendência a duvidar. Porque quando a gente olha para o que Deus está falando e olha para a realidade na prática, é totalmente contrária. E a gente pensa, não tem como dar certo. E é o que Marta está vivendo aqui. A palavra é de vida, mas em casa o cenário é de morte. A palavra é de porta aberta, mas o cenário é de porta fechada. A palavra é de cura, mas o cenário é de doença. A palavra é de alívio, mas o cenário é de dores. A gente passa por isso. Só que tem um detalhe no texto de João 11. É que mesmo que Lázaro estivesse morto, quem falou foi Jesus. E se foi ele que falou, ele se responsabiliza pela sua palavra.
Está escrito que a palavra dele não volta vazia. Eu não sei o que Deus falou ao teu respeito. Também não sei qual é o cenário que você está vivendo. O que eu sei é que se foi ele que falou, de algum modo o milagre vai acontecer. A bênção vai chegar. O testemunho será contado. Você vai sorrir. E em nome de Jesus, você vai se alegrar na presença de Deus. Porque quem falou não fui eu. Quem falou foi ele. Foi ele que falou. O texto diz que ele se depara com desconforto, dores de cabeça. E sabe o que eu acho lindo? É que mesmo com a cabeça em uma pedra, o texto diz que Jacó dormiu. Vamos lá, me ajuda a pregar. Jacó o quê? Jacó dormiu. Agora, olha o cenário que ele está, o ambiente que ele está. E mesmo diante de tudo que ele está vivendo, ele ainda consegue dormir, com pedra na cabeça. Ele dorme. Nós somos tendenciosos a passarmos por algumas situações e essa determinada situação nos roubar o sono. Tirar da gente o direito de um momento de descanso. Porque a gente fica tão preocupado, aflito, angustiado, atribulado, que a gente não consegue dormir. Sabe o que Jesus mandou te dizer hoje com base nessa palavra? Durma tranquilo. Durma sossegada. Sossega a tua alma, porque eu estou no controle, diz o Senhor. Você tem vivido dias difíceis, vira para o lado, vira para o outro, vai na geladeira, bebe água, deita na cama, vai no banheiro, volta de novo. Quando você olha no relógio é 4 da manhã, 5 da manhã e você não dormiu nada. Preocupado, preocupada, ansiosa, ansioso, angustiado, levante as mãos. Hoje Jesus está dizendo, eu não sei há quanto tempo você não consegue dormir direito, por causa da preocupação, por causa da angústia, por causa do problema, mas a partir de hoje, diz o Senhor, você vai voltar a dormir de novo, e dormir um sono tranquilo. Sustenta a mão lá em cima, diz o Senhor, não vai precisar tomar calmante, tomar remédio para dormir, vai precisar tomar nada, vai tomar o chá da raiz de Jessé, e a graça de Deus, o Espírito de Deus, vai gerar descanso para a tua alma, e você vai dormir tranquilo, diz o Senhor. Você crê nessa palavra? Para de perder noite de sono, mulher de Deus. Para de perder noite de sono, homem de Deus. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Evangelista Carlos, é a minha saúde. Ele está no controle porque ele sara. E ele sabe o momento exato de gerar milagre na tua vida. Evangelista, o meu problema é na área financeira, você não sabe o vale que eu estou vivendo. Ele é o Jireh, o Deus da provisão, e Ele sabe a hora exata de trabalhar nas tuas finanças. Se a promessa é de prosperar, mesmo que o momento pareça difícil, você vai prosperar. Evangelista Carlos, eu estou passando uma luta travada, é uma guerra. Ele é o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, e vai te dar vitória nessa guerra. Ele disse a Josafá, nessa peleja não terás que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deus vai te dar vitória em meio à guerra, diz o Senhor. Mas não deixe de dormir, descansar, tranquilizar o coração e entender que Ele está no controle de tudo. Ele dormiu e ele sonhou.
Eu começo a concluir aqui. Ele dormiu, descansou, e mais que dormir, ele sonhou. Com a cabeça sobre a pedra. Vamos trazer aqui para um sentido de interpretação. No lugar que ele deveria sentir dor, no lugar que ele deveria se angustiar, no lugar que ele deveria estar atribulado, diz a Bíblia que ele dormiu. Dormiu, descansou e sonhou com uma escada. Eu fiquei meditando nesse texto. Por que de tanta coisa que Deus poderia mostrar para Jacó, Deus mostrou exatamente uma escada? E a Bíblia diz que ele via o topo da escada. Ele olhava para cima no sonho e enxergava o topo. Eu me debruçava, meditava sobre esse texto e eu perguntava ao Senhor: Senhor, com qual finalidade o Senhor apresentou a Jacó uma escada? E meditando nesse texto, sabe o que Deus falou no meu coração? Deus mostrou a Jacó o seu próprio percurso, aquilo que ele iria viver em Deus, as promessas que iriam se cumprir. Deus estava dizendo a Jacó: Jacó, eu vou te levar até o topo. Você vai subir, você vai atingir ou chegar em lugares altos. Só que tem um detalhe: não vai ser da noite para o dia, não vai ser de uma hora para outra. Jacó, você vai subir e vai precisar passar degrau por degrau. Sabe o que é que Deus falava no meu coração? Que cada degrau dessa escada é uma fase da vida de Jacó. E a fase que Jacó está, lhe prepara para o próximo nível. Lhe prepara para a próxima fase. Ele vence um degrau para subir o outro. Ele vence um degrau para subir o outro. Ele vence o degrau para subir o outro. E assim Deus vai conduzindo ele para o propósito. Cada degrau da escada é um nível da vida ou uma fase da vida que nós enfrentamos. Só que tem um detalhe: essa fase difícil não é para te colocar para baixo. Porque a função do degrau da escada é te fazer subir. Essa fase difícil, esse momento de dor, esse tempo de angústia, eu creio e profetizo isso para você, é Deus te preparando para o próximo nível. Alguém está dizendo: não vou conseguir, não vou resistir, não vou aguentar, não vou chegar lá. Deus está falando: fica tranquila, eu só estou te preparando para a próxima fase, eu só estou te preparando para o próximo nível, estou te ensinando a subir degrau. E tem mais: não adianta queimar, não adianta burlar, não adianta queimar etapas, burlar o processo, trabalhar no tempo de modo que tente enganar, barganhar com Deus. Respeita o tempo, respeita o processo, respeita o momento, e nessa fase Deus vai gerar vitória ao teu favor. Deus vai honrar a tua fé. Você só precisa vencer essa fase. Enquanto ele vence a fase, trabalha naquele processo, vence aquele nível, Deus prepara Jacó para subir, subir, subir. E ele viu os anjos. Deixa eu começar a concluir. Ele viu os anjos, e os anjos subiam e desciam. Os anjos subiam e desciam. Duas fases da vida Deus está revelando a Jacó através dos anjos. Ô Jacó, na caminhada comigo, vai ter um momento que você vai subir e vai ter um momento que você vai descer. Só que tem um detalhe: só conhece o caminho da subida quem já passou pelo caminho da descida. É enquanto a gente desce, pastora, que Deus nos prepara para subir. É a ordem espiritual daquilo que Jesus falou: os humilhados serão exaltados. Lembra de Eclesiastes 3? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Primeiro planta,
depois colhe. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Primeiro chora, depois sorri. Há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Talvez eu estou pregando nessa noite para alguém que está no tempo de descer. Parece que está tudo dando errado, nada dá certo, as coisas não acontecem, não flui, não se encaixa, a porta se fechou. E Deus está dizendo, é nessa fase de descida que você se aproxima mais de mim, que você ora mais, busca mais, consagra mais, se humilha mais. E enquanto você desce, estou te dando a estrutura, para que quando chegar o momento de você subir, você consiga administrar a subida, você consiga subir nível por nível, degrau por degrau, fase por fase, e chegar no lugar onde eu quero te colocar. Assim diz o Senhor. Você pode ficar de pé comigo? Por gentileza. Fique de pé junto comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Existem fases, níveis, degraus que a gente não entende, não compreende. O Senhor falou para que fosse dito a elas, fala para elas que o que está acontecendo elas não vão entender agora, mas vai ser tudo para a glória do meu Pai. Talvez você está na fase, no degrau dos porquês. Senhor, por que isso? Por que aquilo? O que está acontecendo? O que houve? Não estou entendendo nada. E o Senhor está dizendo aquilo que você não entende agora. É o Mashura Mahaya. Talvez você está com a tua mente em conflito. Você não está entendendo nada do que você está passando. E o Senhor manda te dizer, eu estou te preparando. Estou moldando o teu caráter. Eu estou forjando você. Para o Jacó ser o Israel, teve que ser transformado na peregrinação, na caminhada, na jornada. É Deus te moldando. É Deus te ensinando. É Deus te preparando. É Deus te forjando para você de fato viver os propósitos de Deus e o cumprimento de suas promessas sobre a sua vida. Eu preciso orar por você de forma bem rápida. Eu quero orar por alguém nessa noite que você está dizendo assim, ó, evangelista, irmão Carlos, sou eu que estou nessa fase. Parece que está tudo complicado. Quando eu penso que vai fluir, parece que fica mais difícil ainda. Piora. Está tenso. Está doendo, está difícil. Talvez você chegou aqui nessa noite sem saber o que fazer, o que falar, para onde ir, quais os recursos usar. É com você que Deus está falando. Você chegou aqui hoje com dores de cabeça, porque você não tem mais a quem recorrer. Você não sabe mais o que fazer. É com você que Deus está falando. Eu estou contigo, Jacó. E olha o versículo que a gente leu. O que Deus disse a Jacó? Eu não vou te deixar. Não vou largar a tua mão até que as minhas palavras se cumpram na sua vida. Interessante, Joel, é que nesse texto o Senhor fala de forma explícita, bem clara, eu não vou te deixar, Jacó. Talvez essa expressão do Senhor a Jacó aqui nos dá um entendimento de que em vários momentos da nossa vida a gente pensa em deixar o Senhor. Sim ou não? Quantos não estiveram aqui e já não estão mais? Porque pelas dores de cabeça não suportaram a pressão, desistiram, desanimaram, não sentiram mais o ânimo de congregar, de estar aqui em um culto como esse de adoração, porque a prova lhe abateu.
Só que Deus está dizendo: Jacó, ainda que você solte a minha mão, sou eu que não vou soltar a sua. Ainda que você desista de mim, sou eu que não vou desistir de você. Eu não vou te deixar, Jacó, até tudo aquilo que eu te falei se cumpra na sua vida. Você pode falar para esse crente que está do seu lado: a promessa dele é viva, a promessa dele está de pé. Fala assim, ó: eu sei que o momento está sendo talvez difícil, doloroso, angustiante, mas é nesse momento que ele está te preparando, ele está te ensinando. Eu posso falar mais? Essas dores de cabeça, elas vão passar. E a pedra que Jacó usou para colocar a sua cabeça, como que finaliza o texto? A mesma pedra ele usa para levantar um altar. Altar para quê? Para adorar o Senhor. Sabe o que é que Jacó está me ensinando aqui? Que eu e você temos a capacidade de pegar tudo aquilo que causou dor, transformar em experiência para que gere adoração. Jacó está dizendo: as pedras que me geraram dores, agora eu vou usar, mas não vou usar como pedra de tropeço. Vou usar cada pedra dessa para levantar uma coluna. E ao invés de murmurar por causa da dor que eu passei, eu vou adorar. Eu vou levantar o altar ao Senhor. E enquanto ele adora o Senhor, Deus dá continuidade ao seu chamado, ao seu ministério. Olha para mim, essas pedras não vão te fazer cair, essas pedras não vão te fazer tropeçar, essas pedras não vão te matar. Deus está falando para alguém nessa noite: use elas, transforme elas em altar de adoração, em altar de louvor, em altar de glorificação. Porque enquanto você adora, Deus entra na tua casa. Enquanto você adora, Deus visita aquela empresa. Enquanto você adora, Deus toca nessa saúde. Enquanto você adora, Deus visita os teus filhos. Enquanto você adora, a graça dele te enche e você sai daqui hoje de cabeça erguida. Cadê você que veio aqui à frente? Cadê você que quer vir aqui à frente? Tem que ser rápido, porque eu quero concluir. Evangelista, eu estou enfrentando essas dores de cabeça. É tanta prova, tanta preocupação, é tanta dor, é tanta angústia, eu estou cansado. Isso, venha, vem rápido. Não perde essa oportunidade. Eu estou cansada, está difícil. Eu sinto as minhas forças indo embora. Caiamahashura Mahaya. Só Deus sabe, irmão Carlos, como eu cheguei nesse culto hoje. O Espírito chama você para vir aqui no altar. E enquanto eles estiverem louvando, a graça de Deus vai te tomar aqui. Sabe o que é que Deus falou no meu coração, pastora? Que hoje é noite de fortalecimento. Tem gente que chegou aqui à beira de uma queda. Eita Jesus! Tem gente que chegou aqui hoje à beira de desviar. Talvez você chegou, hoje vai ser meu último culto. Se Deus falar alguma coisa, eu continuo. Se não falar, vou seguir minha vida. É com você, Deus está falando, a obra está de pé. E hoje tem descanso para a tua alma. 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 Tem alguém para se reconciliar com Jesus essa noite? Você quer renovar sua aliança com Deus? Irmão Carlos, por causa do percurso, no percurso difícil, eu caí, eu falhei, eu pequei, eu transgredi. E por um momento eu parei na caminhada. Mas nessa noite eu quero voltar para o propósito. Eu quero passar essa fase que eu estou agora. Eu quero subir mais um degrau nessa noite. E eu quero continuar indo em direção ao propósito de Deus na minha vida.
Tem alguém para reconciliar com Deus? Coisa linda, tem pessoas aqui em lágrimas. Isso aqui é Deus na casa. É Jesus trabalhando no ambiente. Irmão Carlos, eu nunca aceitei Jesus. Vim aqui hoje como visitante ouvir a palavra. Você quer aceitar Jesus hoje? Tem alguém? Hoje é a noite que Deus preparou para você.